pouquinho no capítulo 4 e depois no capítulo 7. E aí, João? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 4 e depois o capítulo 7. Para quem não me conhece, sou a missionária Selma. Já estive aqui algumas vezes, junto com a minha esposa, evangelista Robson. E mais uma vez estamos aqui, né, para junto louvarmos e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. A minha igreja, 1 Samuel, capítulo 4. Glória a Jesus. Lendo para estar ganhando tempo. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 2 a seguir diz assim: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque ferira na batalha no campo os 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venham no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Louvado seja Deus. Capítulo 7, versículo, aleluia, 3 a seguir, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel, aleluia, tiraram dentre si os Baalins e os sacerdotes astarotes, e servira só o Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregara-se em Mispa, e tirara a água, e a derramara perante o Senhor, e jejuara aquele dia, e disseram: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Louvado seja Deus. O versículo 12 diz: E tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer um resumo dessa mensagem, porque realmente é uma mensagem comprida, mas devido ao horário vou estar fazendo o possível para estar resumindo o máximo possível. Igreja, aleluia, a Bíblia nos diz, o livro de 1 Samuel, ele foi escrito, teve início nos dias dos juízes, provavelmente, louvado seja Deus, nos últimos anos de Sansão, juiz que julgava o povo de Israel naquela época. E, aleluia, o profeta Eli e Samuel foram os últimos juízes, sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja governado o tempo do juiz. Também Samuel, a Bíblia nos diz que ele cresce durante a velhice, ele nasce durante a velhice de Eli e cresce como aprendiz desse sumo sacerdote. Nós sabemos que Ana, a mãe de Samuel, era uma mulher estéril que não poderia gerar filhos, e esta, aleluia, tinha uma rival chamada Penina, a qual humilhava e ridicularizava ela constantemente. E chegou um ponto em que Ana, ela estava tão triste e abatida que ela não consegue comer e nem beber. Mas um dia, quando seu marido Elcana sobe para ali adorar ao Senhor em Siló, junto com toda a sua família, depois que todos comem e bebem, a Bíblia nos fala que Ana, ela se levanta e faz um voto ao Senhor, para que se o Senhor se lembrasse dela e abrisse a sua amado, lhe dando tão sonhado Samuel, ela o entregaria ao Senhor por toda a sua vida. Louvado seja Deus. E o Senhor, aleluia, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 19, o Senhor se lembra de Ana e nasce o Samuel tão desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até mesmo a esterilidade de Ana tinha um propósito. Deus estava
de Deus para liderar o seu povo, porque o profeta Eli, ele já não estava mais com a mesma unção, não estava mais com a mesma visão espiritual. Tanto é que a Bíblia nos diz que o povo havia se corrompido, o povo havia se voltado contra o Senhor. Eles não mais adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles começam a adorar ídolos, a deuses pagãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E o profeta, ele vendo os seus dois filhos, Ofni e Finéias, no pecado constantemente contra o Senhor, ele não os repreendia. E o Senhor avisa que toda a sua casa seria derribada. Aleluia, que viria juiz sobre a sua casa e que os seus filhos morreriam. A Bíblia nos diz no capítulo 3, louvado seja Deus, que o Senhor fala com Samuel pela primeira vez. Ele ainda é um menino. A Bíblia diz que o Senhor chama Samuel por 3 vezes, mas ele não sabendo, não conhecendo a voz do Senhor, porque ainda não tinha passado por essa experiência. Por 3 vezes ele vai até o profeta Samuel, meu pai, perguntando: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas então o profeta mandava ele voltar a dormir. Mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chega um momento em que o profeta, ele entende que era o Senhor chamando a Samuel. Então ele instrui o menino a dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Samuel volta para a sua cama e o Senhor chama novamente. Agora, instruído pelo Senhor, ele fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. E o Senhor então manda a mensagem, o recado, mais uma vez, que o juízo viria sobre a casa de Eli. Louvado seja o nome do Senhor. Pela manhã, aleluia, o profeta vai até o profeta Samuel, o menino Samuel, para lhe dizer o que o Senhor havia lhe dito. E Samuel temeu, mas então ele lhe contou tudo quanto viria. E Samuel, aleluia, o profeta, ele entendeu que era a voz do Senhor, que era o recado vindo dos céus para a sua casa. Ele sabia, igreja, ele reconhecia que os seus filhos estavam em pecado. Ele reconhecia que o povo de Israel não mais adorava o Senhor como, aleluia, de antigamente. Ele sabia que a adoração do povo não era mais a mesma. Louvado seja Deus. Então só lhe restava aceitar o juízo e vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora no capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que o povo ali, aleluia, ele se reúne para lutar, para guerrear contra os filisteus. Mas o Senhor não estava com eles naquela batalha. Eles começam a lutar sem a direção do Senhor. Eles começam a lutar sem a permissão do Senhor. Quando o homem e mulher, aleluia, entrar em uma luta, em uma batalha, sem pedir a direção do Senhor, a tendência é cair, a tendência é sair derrotado, a tendência é sair machucado, a tendência é quebrar a cara, porque você não pode nada sem o Senhor Jesus Cristo no controle. Em você não pode nada com as nossas forças humanas. Aleluia.